Apocalipse fala de um tempo em que caíram as cidades das nações. É nas grandes cidades onde Deus é mais esquecido e ignorado. E como resultado disto, as cidades têm se tornado viveiros de pecados e crimes. A ordem de Deus é deixar as grandes cidades enquanto ainda dá tempo. Esse é o convite de Deus a todos quantos o temem e obedecem os seus mandamentos. Sair das cidades. Os pais não podem se dar mais ao luxo de expor seus filhos às tentações das cidades, que têm se tornado verdadeiramente maduras para a destruição. A última grande crise econômica que tem atingido o mundo logo chegará ao Brasil, estará por toda parte. O povo de Deus precisa se preparar para o que está vindo pela frente. Logo não se poderá comprar nem vender, diz Apocalipse 13:17. Um boicote econômico será inevitável. Haverá o tempo em que o comércio não mais disponibilizará ao povo de Deus condições para se manter, para sobreviver. O poder total do sistema será entregue ao anticristo, e então temos que buscar hoje a agricultura do campo para a sobrevivência. Plantar o nosso alimento, aprender a cultivar, são medidas que vão nos preparar para a grande crise que está chegando e que só aumentará à medida em que alcançamos o tempo da grande tribulação. E o profeta Jeremias viu o que aconteceria com as cidades antes do fim. No seu coração estava ele abatido com a reação do povo ao receber a mensagem de Deus. No livro de Jeremias, lemos assim no capítulo 4, verso 19: Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração! O meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não compreendem as coisas. Para fazer o mal são espertos, mas não sabem fazer o bem. Esta é a condição descrita pelo profeta Jeremias. Ainda olhei para as montanhas e elas estavam tremendo. Vi que não havia ninguém e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, por que você está condenada? Por que se veste vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita, seus amantes a rejeitaram e o que eles querem matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto, um grito como de uma mulher dando à luz o primeiro filho. Era o grito de Jerusalém respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida, eles vêm vir para me matar. Esse foi Jeremias vendo que todas as cidades estavam derrubadas na presença de Deus.
por causa do crime, da violência, da sua maldade, o homem atacando o homem. As catástrofes aumentando cada vez mais por causa do quebrantamento da lei de Deus. Então, o tempo chegou em que as grandes cidades seriam castigadas por causa dos seus pecados que chegaram até os ouvidos de Deus. Jeremias viu que as grandes cidades se tornariam cidades fantasma. Esse é o tempo quando Jeremias disse que seria como a mulher concebendo pela primeira vez com grande dor. Existe ainda outro profeta do Antigo Testamento que predisse o que aconteceria. O profeta Isaías, em divina inspiração, também falou sobre o destino das grandes cidades. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor. A destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto, se torcerão como uma mulher que está dando luz, olharão uns para os outros cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada, e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer o sol ficará escuro, e a lua também não brilhará mais. O Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades, vou castigar as pessoas perversas por causa de seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar minha ira e meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada, diante dos seus próprios olhos. Seus filhos serão esmagados, suas casas serão assaltadas, suas mulheres violentadas. Isaías 13, 6-16. Eis o tempo está à nossa frente. Isaías está advertindo o povo de Deus que é hora, e chegou o tempo que os que ficarem nas cidades serão um alvo fácil. A perseguição da nova ordem mundial irá cercar de perto aqueles que estiverem nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, como o Salvador advertiu sobre o perigo do aprisionamento dos últimos dias, para aqueles que ficarem nas cidades e não fugirem delas. Seu rosto se tornará como rosto flamejante. Isso devido ao grande horror e à grande expectativa das coisas que ainda iriam sobrevir sobre o mundo, especialmente nas grandes cidades. Tanto os juízos e o destino das cidades está predito na Bíblia. O Salvador, em Mateus 24, anunciou que seria o tempo de sair das cidades, quando a abominação da desolação fosse estabelecida. Diz o Senhor: fugi, saí delas, fugi para os montes e escondei-vos. A Bíblia relata que realmente as grandes cidades serão alvo dos grandes acontecimentos finais da história deste mundo. Catástrofes estão aumentando por toda parte, mas por que tudo isso? Que motivo levaria as cidades a serem tão flageladas com os juízos? As drogas, os vícios, a prostituição, o crime, a imoralidade estão por toda parte. Os homens mudam a lei de Deus, adulteram o plano para a família. Estão cada vez corrompendo mais seus corpos. E então chegará o tempo em que será muito tarde. Eis que eles correrão de um lado para o outro. Haverá fome sobre a terra e sede. Não é sede de água e nem fome de alimento, mas sim de ouvir as palavras de Deus, e não encontrará. Praga após praga cairá sobre a terra. Não haverá alimento, não haverá transporte, não haverá comércio. Finalmente a economia quebrará de vez.
Por isso, o povo de Deus precisa hoje sair das cidades para se preparar para a grande crise final que vai abater toda a terra. Das grandes para as pequenas cidades, vilas e, finalmente, o abrigo das rochas e das montanhas. Alguns podem dizer, mas há muito a ser feito nas grandes cidades. Temos que advertir as pessoas. É verdade, a necessidade de dar advertência nas grandes cidades continua. É o nosso dever advertir, mas não estando nelas. Podemos morar fora delas. Não há necessidade de morar dentro das cidades. Podemos dar a advertência. A mensagem de Deus para o seu povo é: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Os que receberem a marca da besta estarão transgredindo os mandamentos de Deus. Estarão envoltos no sistema religioso, político e econômico. Será que foi por isso que o Senhor Jesus nos orientou a lembrar da mulher de Ló? Sim, lembrai-vos da mulher de Ló. Seu apego à cidade a levou a duvidar da palavra de Deus e olhar para trás. Mas para o que tiver fé, seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. Abrigados nas rochas das montanhas, o povo de Deus estará seguro com a proteção dos anjos de Deus. À medida que chegamos ao fim, as catástrofes irão aumentando o seu estágio. Sua potência será altamente destrutiva. Milhares de cidades serão destruídas num só dia. Ameaças de tsunamis e outras destruições estão por toda parte. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor cairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 20 e 21. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Jeremias 51, 45. É hora de sair das cidades. Agora, enquanto dá tempo.